para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, Jesus falando, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, o que Jesus está abrindo, o que Jesus está propondo, é um leque de oportunidades para que nós entendamos tudo isso, para que nós possamos pensar, que é exatamente o que nós fazemos todos os dias. Escatologia não é de um dia. Eu tenho até uma dificuldade, vou confessar o meu erro, ou a minha pequenez, ou a minha fragilidade, né? Falar sobre escatologia numa aula, desculpe, em 2 aulas, 3 aulas. Por quê? Porque a escatologia é a Bíblia inteira. Óbvio que existem as ministrações, as palavras, tanto no Antigo como no Novo, que estão falando de maneira mais literal, mais direta. Mas a escatologia, ela fala da Bíblia, fala da nossa relação com Deus, não é? Então, presta atenção, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Paulo, falando a respeito desse momento, diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 a 4, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Bom, então dentro dessas 70 semanas, eu chamaria que vamos dizer, o ápice de todos os acontecimentos é a manifestação do anticristo, dentro dessa lógica histórica. Então, como nós devemos pensar? Primeiro, vamos entender as 70 semanas conforme o diagrama do Dr. MacLean. Tem vários diagramas, eu gosto desse. Aí eu vou te falar porque ele é especial. Então diz assim, né? São, primeiro, 69 semanas. Essas 69 estão divididas, 7 semanas mais 62. Essas 7 semanas, né, mais 62, dizem respeito. Vamos pensar primeiro, o que é semana no hebraico? Semana no hebraico pode ser semana, literalmente como nós entendemos, mas também pode ser anos, ou seja, 7 anos. 7 anos ou 7 semanas, depende daquilo aonde está colocado a frase, né? A gente entende ou semana ou ano, né? Então 7 semanas de 7 anos seriam 49 anos. Outra coisa que é importante sempre você lembrar, que o ano hebraico, o ano judaico, o ano das celebrações de festas principalmente, é um ano de 360 dias, não tem ano de 365 dias. O ano tem 360 dias. Um segundo detalhe importante, o mês não tem 31 dias, o mês tem 30 dias. Então o ano judeu é muito mais fácil do que o nosso ano, né? O chamado calendário gregoriano ou calendário romano. Por quê? Porque tem ano bissexto, tem mês que tem 31 dias, tem mês que tem 30 dias, né? Ou seja, o ano ele sempre fica alterado, ele não é matematicamente entendido. Não acontece isso no ano judaico. O ano judaico é de 360 dias e o mês judaico é de 30 dias. Ponto. Dito isso, quando Daniel fala de 69 semanas, né? 62 menos 7, né? E depois de mais uma semana, é dentro dessa lógica que eu quero trabalhar com você, certo? Então vamos lá. O que significa isso? Primeira coisa, quando a gente fala
de 69 semanas, estamos falando de 69 vezes 7. Certo? Dentro dessa lógica, 69 vezes 7. Então, dentro dessa lógica, eu vou ler uma passagem que Daniel diz, eu vou voltar no livro de Daniel. Daniel diz assim, agora que nós já lemos, então agora eu só vou pegar para que a gente possa montar esse quebra-cabeça. Diz assim, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então saiba e entenda desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Em que momento, pós-Daniel, isso acontece? Aí a gente vai para o texto, que é maravilhoso, Neemias capítulo 2. É por isso que eu falo para você que quando a gente fala das coisas da Bíblia, a gente tem que ir entendendo a Bíblia inteira. Neemias capítulo 2. Só para você lembrar, Neemias ainda pertence aos livros históricos, né? Livros históricos são 17 livros, vai até o livro de Esther. Neemias é um livro histórico, por isso que ele está colocado antes do livro de Salmos. Neemias, capítulo 2. Lembra da história de Neemias? Uma história muito bonita de reconstrução dos muros de Jerusalém, quando lá em Neemias capítulo 1, Neemias conversa com seu irmão Hanani. O seu irmão Hanani tem uma atividade que viaja, né? E ele pede para o seu irmão Hanani conferir como é que estão, né, a terra dos túmulos dos seus pais. Possivelmente Neemias não tenha nascido em Israel. Neemias já havia nascido como escravo, ele nasceu escravo já na corte Medo-Persa, né? No reino, no império Medo-Persa. Só que Neemias foi levantado como copeiro do rei. Quem era o copeiro do rei? Era alguma coisa próxima daquilo que eu poderia colocar para você politicamente como, hoje em dia, como chefe da Casa Civil, né? Alguém de confiança, alguém que passeava por todos os meandros, vamos chamar assim, da política da época. Era uma pessoa de confiança. Por que copeiro do rei? Copeiro do rei é aquele que experimenta o alimento, experimenta a bebida antes que o rei, né, usufrua, né, dos manjares do rei. Ele tem que experimentar para ver se não está envenenado e ver se ele não morre. Aí o rei olha para Neemias, vê assim, morreu? Não morreu? Então agora eu vou comer. Então Neemias era uma pessoa de muita confiança, porque ninguém assim, normalmente falando, naturalmente falando, era copeiro de rei. Tinha que passar por uma série de vamos dizer assim, de crivos, né, da própria corte para ser levantado como copeiro do rei. Ele também era um eunuco, não tinha como. Assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eram eunucos, porque Isaías, profeticamente falando, 100 anos antes, fala que eles seriam eunucos, né? Neemias possivelmente também era, porque você não percebe nem Daniel, nem Sadraque, Mesaque, Abednego, ou também de Neemias, você percebe que não se fala da família. Por que não se fala da família? Porque o eunuco não tinha família. O eunuco era discriminado pela sociedade na época, porque o próprio Senhor Jesus fala, né? Há eunucos de nascença, há eunucos por uma escolha própria e há eunucos violentados, que foram transformados em eunucos porque foram castrados. Os eunucos, tipo Neemias, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram eunucos por quê? Porque faziam parte do cotidiano do palácio. Naquela época não poderiam homens que não fossem castrados andarem pelos corredores do palácio, porque tinham as concubinas, as esposas. E esses homens não poderiam estar, né, na sua condição sexual. Por quê? Porque senão daria problema e seria uma matança geral. Então se castrava, era hábito, era da cultura. Então Neemias, ainda que tivesse sido castrado, né, para ter o seu posto, o seu cargo, mas era um homem de confiança. E a palavra mostra
que ele, na sua conversa com Artaxerxes, no seu dia a dia, ele tinha uma intimidade muito grande, porque o rei Artaxerxes, né, perguntou para ele, por que você está triste? Você nunca fica triste? E aí Neemias fala para o Artaxerxes por quê. E por que acontece voltando às 70 semanas de Daniel, por que acontece aqui o início do cronômetro de Daniel? Porque aqui está falando da data do mês e do dia. Diz assim, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? A Artaxerxes já estava preocupada. Será que você comeu alguma coisa ou bebeu alguma coisa envenenada? Mas ele percebeu que ele não estava doente, ou seja, não havia acontecido nada com ele. Tem de ser tristeza do coração. Veja Artaxerxes. Para você ter uma ideia de como era o rei da época, você precisa assistir um filme, né, que já é um filme, não é muito novo, não, já é antigo, um filme chamado 300. Né? Inclusive o nosso brasileiro Rodrigo Santoro, ele faz exatamente o papel desse rei, né? Xerxes, desse rei que a gente chama aqui de Artaxerxes. Era uma entidade, era considerado uma entidade, era tratado como uma entidade. Né? Era um deus na terra. Então você perceba a intimidade de Neemias com esse rei. Diz aqui, deve ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade, onde está o sepulcro dos meus pais, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu reedifique. Então, o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto, e essa rainha tem toda uma, né, porque possivelmente não era Esther, mas deveria ser uma parente ou filha, ou o próprio rei deveria ser filho de Esther, junto com o rei Assuero, né? Então eram pessoas que tinham um conhecimento do Deus do povo de Israel, que sabiam o que significava tudo isso, eles tinham entendimento. Aliás, os medos e persas eram grandes estudiosos, né? Tanto é que os reis do Oriente, quando vão atrás da estrela de Belém, eles são, com certeza, descendentes dessa cultura, porque eles sabiam, em textos dos medos e persas, né, dos chamados persas, né, porque quando você fala com um iraniano, se você falar que o iraniano é árabe, você está cometendo um crime. O iraniano não é árabe, ele é persa. Né? Então eles têm todo aquele amor pela terra, pela cultura. Então você percebe que esses magos do Oriente, eles vão catequizados, vamos dizer assim, exatamente pelos escritos de Daniel, porque ficaram ali, né, os escritos de Daniel, de Mordecai, de Esther. Veja que maravilhoso falar do Evangelho, falar da palavra de Deus. Então, esse rei Artaxerxes sabia de tudo isso. E ele diz assim, então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além de Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade
e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores e da além do Eufrates e lhes entreguei. Então está tudo isso aqui agendado, né? Então, voltando ao diagrama, porque está agendado, você sabe o mês, você sabe o ano e você sabe o dia. Então, quando começou, né, todos os preparativos, ou melhor dizendo, quando começaram todos os preparativos para a reedificação de Jerusalém, para a reedificação dos muros de Jerusalém, e a posteriori, através de Esdras, contemporâneo de Neemias, a reconstrução ou a reforma do Templo de Jerusalém. Começou no mês de Nissan, o primeiro dia, ou seja, no dia 14 de março de 445 a.C. Tá vendo? Como está, matematicamente falando, Daniel está falando dessas 70 semanas de uma maneira completamente assim, correta, né? E diz assim, que são 69, né, vezes 7, vezes 360, que são 360 dias, que é um ano, dá exatamente, eu só vou falar o número, não precisa pensar, lembrar, eu só estou falando para você e confirmando a palavra profética de Daniel, como está completamente estabelecida, perfeitamente, né, historicamente pontuada na própria história do povo, da humanidade, do povo de Deus lá de Israel. E então começa dia 14 de março de 445, fazendo todas as contas que esse escritor, Dr. Alva J. MacLean, faz, e ele, claro, desconta os anos bissextos, ele coloca tudo dentro, ele procura trazer de maneira contextualizada todo esse tempo, e chega a 173.880 dias. Então, é exatamente, contando esses dias, vai terminar, sabe quando? Essas 69 semanas? Essas 69 semanas termina, e agora eu vou falar para você porque é especial. No dia 6 de abril do ano 32 depois de Cristo, ou seja, no dia do meu aniversário. É por isso que é especial. Eu faço aniversário dia 6 de abril. Então, é só uma brincadeira. Mas o Dr. Alva MacLean, ele faz exatamente essa conta e chega no dia 6 de abril do ano 32 depois de Cristo. Por que 6 de abril do ano 32 depois de Cristo? Porque é a chegada, eu já falei isso para você, quando nós começamos a ler Mateus capítulo 21, que é a chegada de Jesus em Jerusalém na última Páscoa. Entendeu? São as 69 semanas. Não precisa ficar fazendo contas, depois se quiser entra lá na internet, pega o diagrama, geralmente o diagrama está em castelhano, mas é fácil de entender. Pega o diagrama, você vai fazer toda a conta, e se quiser fazer as contas dos anos bissextos e tudo mais, você vai entender de que exatamente é isso que o livro de Daniel está falando, exatamente, ipsis literis, aquilo que aconteceu de fato. São 69 semanas, desde a ordem de Artaxerxes, através de Neemias, para a reconstrução, muralhas, Jerusalém, templo com Esdras, até a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, né, quando ele entra exatamente para a última Páscoa. É maravilhosa a palavra do Senhor. É muito especial, e eu estou falando tudo isso para a gente ir andando a respeito disso, né? E amanhã a gente conversa mais um pouco. Mas a palavra do Senhor diz assim, né? Em Neemias, capítulo 2, do versículo 1 em diante, eu só vou ler o cabeçalho. Eu sempre falo para você que geralmente o primeiro versículo dos capítulos geralmente é o cabeçalho, ou seja, é a síntese de todo o capítulo. Diz assim: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele,
eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Quando o rei pergunta para Neemias, Neemias não tinha pousado de paraquedas naquele momento. Ele não tinha, como diz a música do nosso cancioneiro brasileiro, nosso cancioneiro popular, ele não tinha entrado de gaiato no navio. Mas ele sabia porque ele estava ali. Ele tinha uma missão. Ele tinha esse sentimento. E se você conferir a partir de Neemias capítulo 1, toda a história dele, você vai perceber que ele orou, que ele chorou, que ele jejuou, ele buscou no altar do Senhor, ele se derramou como intercessor pedindo perdão dos pecados da sua nação, do seu povo, e ele diz mais, ele pedia perdão dos pecados dos seus pais. Mas Neemias não conhecia aquela terra. Neemias não tinha nenhuma intimidade cultural, nenhuma intimidade, nada. Ele só tinha um conhecimento histórico e a revelação que o Senhor tinha dado para ele. Mas mesmo assim, ele chama para si a responsabilidade. Então, o que fica para nós é que nós, como servos e como igreja e como povo de Deus, uma boa parte do tempo da nossa vida, para não dizer a totalidade, ela foi estabelecida pelo Senhor para uma missão, para o cumprimento de uma tarefa, de um posicionamento, e a gente poderia chamar, de um chamado. E isso precisa estar tão à flor da pele que nós possamos expressar no nosso cotidiano. Neemias não foi encontrado num templo, até porque não tinha templo. Neemias não foi encontrado numa reunião, até porque não tinha reunião. O povo estava todo distribuído, todo dividido, até mesmo todo aculturado, na cultura medo-persa, no vocabulário, na linguagem, no idioma, na maneira de ser. O povo já havia tomado a gosto pela terra. Mas Neemias não. Neemias sabia. Ele tinha uma esperança, algo que o enchia, o alimentava todos os dias. E isso fez fazer o que fez. E a gente sabe de toda a história. Quando você vai para Jerusalém, principalmente a Jerusalém antiga, e o guia apresentando as cidades, os monumentos, e ele fala, aqui estão as muralhas do tempo de Neemias. Aí você traz à memória aquilo que você lembra da passagem, quando diz que em 52 dias, Neemias, junto com o povo, um resto de povo, havia reconstruído os muros de Jerusalém. Como alguém que não tinha condição nenhuma, não tinha estratégia alguma, era apenas um copeiro do rei, distante, 2.000 quilômetros de distância. Ele incorporou aquela vontade do Senhor de uma maneira tão grande que o Senhor começa a sua agenda das 70 semanas de Daniel exatamente com um rapaz que se propôs servir ao Senhor, pagando um alto preço, e foi vencedor naquilo que ele se propôs. E é essa visão de reino que nós devemos ter. E é essa nossa visão escatológica. Nós, como Neemias, também estamos nesse ato entre a semana de número 69 e a semana de número 70. Estamos nesse ato, nesse espaço. É para nós essa palavra. Para que nós sejamos reconstrutores de muros.
para que nós sejamos renovadores de toda a aliança do Senhor e possamos promulgar e instaurar esse reino. Mesmo que aos nossos olhos hoje esteja tão distante, mas tudo é possível ao que crê, e tudo é possível àquele que se propõe. E Neemias, ele tem um grande ensino para nós. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor, porque é tempo da volta do Senhor Jesus. É tempo de declararmos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.